Bom dia a todos. Gostaria de iniciar agradecendo a oportunidade de expor meu tema. Trataremos hoje a respeito da possibilidade de carta psicografada como meio de prova no processo penal. Importante iniciar nossa discussão explicando o que é o Espiritismo. O Espiritismo surgiu na França no ano de 1857, após minuciosos estudos e profundo trabalho de investigação desenvolvidos por Allan Kardec. Nós devemos ressaltar que o Espiritismo possui tríplice aspecto: o religioso, o filosófico e o científico. O científico, ele busca explicar as relações que podem se estabelecer entre nós e os espíritos. O filosófico, ele busca a compreensão das consequências morais que decorrem de tais relações. Trazendo o espiritismo para dentro do processo penal, nós temos que, diante de casos muito complexos e de fatos que sobrevêm à morte de um dos envolvidos, como ocorreu em fatos verídicos, como podemos citar como exemplo, dois amigos que brincavam sozinhos com a arma de fogo do pai de um deles, e eles acreditavam que estava desmuniciada. No entanto, a arma estava carregada e que resultou em um disparo acidental e na morte de um dos rapazes. Nota-se que nenhum deles tinha a intenção de matar o outro, mas sim a mera curiosidade de se mexer com a arma de fogo. O amigo que sobreviveu, ele foi absolvido sumariamente pelo juiz, mas foi posteriormente levado a júri diante da inconformidade da acusação, que interpôs um recurso. Desse recurso resultou na confirmação da inocência do réu, graças a uma carta psicografada pelo médium Chico Xavier e juntada ao processo, que continha um relato dos fatos descrito pela vítima, que confirmou a inocência do amigo. Mas, senhores, o que é a psicografia? A psicografia é a possibilidade de comunicação entre o espírito e nós, seres vivos, em concurso com a mão do médium e do lápis, que é capaz de transmitir a sua mensagem. Isso só é possível pelo fenômeno da mediunidade, que todos nós possuímos, em maior ou menor grau, e que se desenvolve melhor em algumas pessoas, visto que isso é uma faculdade que nasce com o indivíduo e pode ser desenvolvido e depende de aperfeiçoamento, assim como aprender a tocar um instrumento, que somente é possível com muito estudo e prática. Há 3 tipos de psicografia: a intuitiva, em que o médium ele possui consciência do que está escrevendo e também possui consciência do movimento de suas mãos. Existe também a semimecânica, que o médium tem consciência do que escreve, só que ele não tem consciência de seus movimentos. E a mecânica, em que o médium não possui consciência naquilo que escreve e tampouco a liberdade do movimento de suas mãos. Bom, alguns devem pensar: o que é o fato da carta psicografada ser uma prova lícita não quer dizer que ela seja verdadeira, não é certo? Então, como garantir a veracidade e impedir fraudes no processo? Há 2 maneiras. A primeira decorre da lógica. Uma vez que o médium é capaz de psicografar incontáveis cartas por dia, e a caligrafia é exatamente idêntica ao espírito que se manifesta quando estava encarnado, e a cada vez que retorna para deixar sua mensagem depois de um tempo, a caligrafia continua a mesma. Exatamente igual. Inclusive, igual da carta passada. Logo, para haver fraude, seria preciso que o médium se aplicasse a mudar sua própria caligrafia de incontáveis maneiras diferentes, e, sobretudo, que ele pudesse se lembrar de que pertence a este ou aquele espírito, o que é ilógico e humanamente impossível. Outra maneira de atestar a veracidade da carta psicografada, de maneira técnica, é o uso da perícia grafotécnica, que é capaz de atestar a idoneidade da carta pela comparação da letra entre o espírito enquanto encarnado e da carta que foi psicografada. Importante salientar, senhores, que mais que uma religião, o espiritismo é uma doutrina pautada na ciência. Allan Kardec se valeu de muito estudo para se firmar sua teoria sobre o espiritismo. Podemos citar como uma das ciências a física quântica, que possibilita explicar que o espiritismo possui um campo eletromagnético que o envolve, um campo de força, e é através desse magnetismo que possibilita a movimentação dos objetos. Por último, eu gostaria de finalizar
colocando em pauta uma dúvida que é muito recorrente quando esse tema é trazido em pauta. E a dúvida é a seguinte: não seria perigoso defender um tema que mistura fé e ciência, fé e direito? Mas eu me coloquei a pensar muito sobre esse tema, senhores, e eu acredito que a melhor resposta é feita com um questionamento, que é o seguinte: mas o que é a fé? De acordo com qualquer dicionário de língua portuguesa, fé quer dizer ipsis literis, acreditar. Nós costumamos deturpar a palavra fé, lhe atribuindo um significado religioso, quando na verdade fé é tão somente acreditar. Então, se fizermos uma analogia, o cientista, depois de anos de estudo, ao expor a sua tese, acredita que ela é verdadeira e surtirá efeitos. Logo, ele tem fé que ela é verdadeira. Um químico, após muita pesquisa, ao misturar dois elementos, ele acredita que conseguirá ter um terceiro. Logo, ele tem fé que da sua mistura sairá um terceiro elemento. Trazendo esse raciocínio para o presente tema, temos que eu posso lhes afirmar com muita tranquilidade que eu acredito que a carta psicografada é um meio de prova capaz de demonstrar a idoneidade e a veracidade dos fatos. Logo, eu tenho fé que, através dela, é possível que o Estado cumpra seu dever de trazer justiça às partes. Agradeço a atenção de todos e pela oportunidade de expor o meu trabalho.